Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, aquele domingo foi um dia importante para mim. E nem podia ser diferente, né? Eu e o Marcelo trocamos alianças de noivado. Olha, para mim parecia um sonho. Fizemos um almoço ali em casa mesmo e achamos melhor não chamar ninguém de fora. Deixar tudo em família para podermos aproveitar melhor aquele momento. Apenas as nossas famílias estavam presentes e foi, sem dúvida, o momento mais feliz da minha vida, o mais emocionante. Já estávamos juntos há quase 3 anos e o nosso plano era esperar 1 ano para então marcarmos a data do casamento. Queríamos fazer tudo assim, bem planejado, para que nada desse errado. Depois do almoço, demos uma saidinha para fazermos a nossa comemoração particular, digamos assim, e foi tudo tão lindo. Eu amava demais o Marcelo. Ele era simplesmente o amor da minha vida, disso não tinha dúvida nenhuma. Era com ele que eu queria passar o resto dos meus dias. Lembro que cheguei em casa por volta das 10:30 da noite. Meu pai ainda estava ali na sala assistindo televisão e eu pensei que a mãe estivesse no quarto. E fui lá dar um beijo nela, né, de boa noite, mas o quarto estava vazio. Ela devia estar no banheiro. O detalhe é que o celular da minha mãe estava ali sobre a cama. E bem naquele momento, eis que o aparelho apitou. Alguém tinha lhe mandado alguma mensagem. E como eu estava ali pertinho, dei assim uma olhadinha para ver quem estava se comunicando com ela. Naquela hora da noite, imagine, quase 11 horas. E quando peguei o celular na mão, tive uma surpresa. Porque quem havia mandado a mensagem era ninguém menos que o seu Carlos, pai do Marcelo, meu futuro sogro. Eu achei aquilo tão esquisito. Bom, até aí tudo bem, podia não ter nada a ver, mas... Só que, apesar do celular estar bloqueado, deu para ler assim, uma parte da mensagem. E eu fiquei tão intrigada quando bati os olhos naquelas palavras. Pois é, minha linda. Também fiquei. Mas amanhã a gente se fala. Como é que é? Minha linda? O pai do meu? Como assim? A mensagem cortava justamente nessa parte. Mas foi o que bastou para eu ficar de boca aberta, meio atarantada. Meu Deus, o que estava acontecendo afinal? Por que ele estava chamando minha mãe daquele jeito? Que intimidade que era aquela? Olha, eu fiquei muito desconfiado. Dali a pouco, minha mãe entrou pela porta e eu notei que a expressão dela mudou quando me viu ali com o aparelho na mão. Ué, já chegou, filha? Cheguei, mãe. Escuta, eu não sabia que o seu Carlos andava mandando mensagem para a senhora. Aliás, que história é essa de ele te chamar de minha linda? Carlos? Que Carlos? Não sei do que você está falando. Dá aqui meu celular, vai. Você sabe que eu não gosto que mexa nas minhas coisas. Mas, mãe, veja lá o que a senhora está aprontando, hein? Eu não vou permitir que a senhora faça nada de errado pelas costas do pai. Veja bem o que você está falando, menina. Tá pensando que eu sou o quê? Mulher à toa? Eu sou tua mãe, viu? Ela praticamente arrancou o aparelho da minha mão. E ainda ficou me olhando feio. Aí eu pergunto, é ou não é para ficar cismada? A reação dela foi, no mínimo, suspeita. O fato é que a minha mãe sempre foi uma mulher, não sei como dizer isso exatamente, mas de ideias modernas, sabe? Até o seu jeito de se vestir não era mais o jeito que as outras mulheres da nossa família utilizavam, principalmente as da mesma idade, né? E ela gostava, por exemplo, de usar a saia assim curta, sabe? Tudo roupa curta, colada no corpo. Tudo bem que ela tinha um corpo bonito, apesar da idade, mas, sabe, sei lá, não que isso fosse problema.
Nem eu tô reclamando, mas não sei. Às vezes eu achava que ela podia ser mais discreta. Usar umas roupas assim mais comportadas. Até pela sua condição de casada, né? Mulher madura. Se bem que, se o pai, que era marido dela, não se incomodava, não seria eu que iria falar alguma coisa. Só que às vezes eu notava que as pessoas comentavam, né? E é claro, não gostava, nem um pouco. E desde que eu vi aquela mensagem no celular da minha mãe, que eu fiquei muito intrigada e passei a reparar no seu jeito. Olha, só de pensar que ela pudesse, sei lá, tá vivendo um caso com o pai do meu futuro marido, já me dava assim uma coisa ruim. Até porque o pai não merecia. Não é porque era meu pai, mas era o melhor homem do mundo. Ele não merecia que a mãe estivesse aprontando alguma coisa, ainda menos com o meu futuro sogro. Era só o que me faltava, né? Sempre que eu ia à casa do Marcelo, eu também ficava reparando no jeito do seu Carlos. E sabe, não dava para acreditar que ele pudesse estar mesmo fazendo algo de errado pelas costas da esposa. Pelo menos aparentemente, ele parecia gostar dela. Minha sogra era uma mulher adorável, tranquila, serena, bem diferente da minha mãe. Eu, inclusive, quase comentei com o meu noivo sobre aquela mensagem que o pai dele tinha mandado para minha mãe, mas depois pensei melhor e acabei deixando para lá. Até porque procurei tirar da cabeça, de repente não tinha nada a ver mesmo e não significasse nada, né? Enfim, apesar de tudo, fiquei de olho, reparando no jeito de um e de outro, mas nunca encontrei mais nada assim suspeito, tanto que acabei até esquecendo aquele episódio. Até que dali 2 meses, um sábado, o Marcelo foi me buscar no trabalho, no fim do expediente, e de saída eu notei que ele estava estranho. Sei lá, parecia nervoso, preocupado com alguma coisa, parecia que tinha alguma coisa para me contar, mas talvez estivesse sem coragem. Enquanto dirigia, ele às vezes me olhava assim de rabo de olho, até que finalmente perguntou: "Você por acaso conversou com a tua mãe hoje, Joelma, ou com o teu pai?" "Até agora não. Por quê?" Ele deu uma volta, meio que desconversou, até que fez aquela revelação. Sabe o que é? Que aconteceu uma coisa hoje, meio chata, viu? A mãe pegou o pai e a tua mãe juntos. Como é que é? Pegou eles juntos? Juntos como? Juntos como? Você não imagina? Agarrados, se beijando. Ele falou aquilo e já desviou o olhar, já antevendo que eu iria receber muito mal aquela notícia. Espera aí, me conta melhor essa história. Não sei de mais nada, só sei isso que eu te contei. Tua mãe, sei lá, aconteceu. Eu tô tão espantado quanto você. Foi minha mãe que encontrou os dois juntos. Os dois atarracados lá, se beijando. Pensei no meu pai na mesma hora, na reação que ele teria se soubesse de uma coisa daquela. O coitado não merecia, repito, sabe, melhor marido do mundo, melhor pai do mundo. Aliás, nem ele merecia, nem a dona Carmen, minha sogra. No fundo, acho que ninguém merece ser traído. Olha, fiquei num estado de nervos, fiquei tão agitada, tão perturbada. E foi aí que lembrei daquela mensagem que eu tinha visto. Na hora até me recriminei, porque acabei deixando aquilo de lado. Não tomei nenhuma atitude. Quer dizer, falei com a minha mãe, mas quem sabe devesse ter sido mais dura com ela. Quer dizer então que não era só coisa da minha cabeça. Os dois andavam de safadeza, minha mãe e o pai do meu futuro marido. Olha, eu não quis acreditar quando vi aquela mensagem.
Seu Carlos chamando a minha mãe de linda. Sabe, parecia um adolescente. Falando com a namorada, minha linda. Tava mais do que na cara que tinha alguma coisa de muito errado naquela história. Mas é que a gente nunca quer acreditar no pior, né? Olha, quando eu cheguei em casa, meu pai já estava sabendo de tudo. Aliás, estava arrasado. Perguntei da mãe, ele falou que não sabia, que ela tinha saído, e pelo jeito tinha saído para, sei lá, ir para outro lugar, para não voltar. Lembro da cara do meu pai, coitado, quase chorando. Deve ter ido para casa da tua tia, então sei lá, né? Deve estar com aquele safado. Pai, por favor, não vá fazer nada de cabeça quente, tá? Fica tranquilo, não vou estragar minha vida por causa de uma... Meu Deus, eu nunca tinha visto meu pai tão arrasado. Ele estava sofrendo, era só olhar para a cara dele que a gente via. Pelo menos não tinha tomado nenhuma atitude assim mais drástica. Porque no calor da raiva a gente não sabe do que a pessoa é capaz. Depois, pelo Marcelo, eu soube que o pai dele também tinha saído de casa, que muito provavelmente os dois deviam estar juntos em algum lugar. O pai dele e a minha mãe. Não, imagina o climão que ficou. A mãe dele também estava arrasada, coitada. Depois ela me contou em detalhes o que tinha acontecido. Como tinha pego os dois traidores com a mão na botija. Olha, eu sinceramente não sabia quem estava sofrendo mais, se ela ou se o pai. Demorou para eu conseguir falar com a minha mãe. Ela fugiu um monte de mim, porque sabia, né? Que ia escutar um maior sermão. A desculpa que ela me deu foi aquela. Joelma, tenta entender, tá? Eu e o teu pai, a gente não estava mais se acertando. Não havia mais sentimento. De mais a mais, eu me apaixonei pelo Carlos e ele se apaixonou por mim. Que culpa que a gente teve? Vocês podiam ter se separado, mãe. Em vez de trair, sabe? A senhora traiu meu pai. Você estava enganando meu pai. Foi muito errado isso que a senhora fez, viu? Eu nunca vou perdoar a senhora. Nesse mesmo dia, conversei com o Marcelo, contei a ele sobre a conversa que havia tido com a minha mãe e pelas tantas, ele deixou escapar uma coisa que eu sinceramente não esperava. Olha, eu não acreditei quando ele falou aquilo. Eu pedi tanto pro pai tomar cuidado. Sabe quantas vezes eu pedi para ele ficar esperto, pai. Eu sabia que mais dia, menos dia, amanhã ia acabar descobrindo e não deu outra, né? Olha, eu escutei ele falando aquelas coisas e fiquei olhando para a cara dele sem acreditar. Porque pelo modo como falou, ele já devia estar sabendo de tudo. Que o pai estava de casa com a minha mãe. E quando perguntei para confirmar se era isso mesmo que eu tinha entendido, pro meu espanto, ele respondeu que sim. Joelma, eu não vou mentir para você, eu sabia sim. Como assim sabia, Marcelo? Desde quando você sabe disso? Sei lá, desde o começo. Não, eu não tô acreditando nisso. E você me diz isso com essa cara. Por que você não me contou antes? Aliás, por que você não fez alguma coisa para acabar com essa safadeza? O que você queria que eu fizesse, Joelma? O pai é homem, né? De mais a mais. Foi a tua mãe que ficou se engraçando por lado dele, viu? Provocando o velho. Juro. Eu não imaginava que o meu noivo, o homem com quem eu sonhava passar o resto da minha vida, pudesse ter aquele tipo de opinião. Um homem que encobria as safadezas do pai e justificava tudo dizendo aquela frase medonha. O pai é o homem. Meu Deus.
Ele sabia tudo desde o começo. E além de não contar nada, acobertou. Olha que decepção. Principalmente porque depois ele ainda tentou se justificar, se escondendo atrás de uma desculpa machista. Para variar, disse que seu pai era homem. Olha, eu fiquei muito decepcionado. Lembro que perguntei. Quer dizer então que para você isso é normal? Contanto que seja homem? Se outra mulher te demole, por exemplo, do jeito como você falou aí, que a mãe fez com teu pai, você também vai se aproveitar da situação? Não foi isso que eu falei, Joel. É diferente. Diferente por quê? Diferente como? É a mesma coisa. A tua mãe, por acaso, sabe que você encobria a safadeza do teu pai? Olha, homem é tudo igual mesmo, viu? Olha, quando eu penso que tanta coisa que eu... Eu fiquei completamente arrasado. Porque pensa, decepção com a minha mãe, com o pai do meu futuro marido e principalmente agora com ele, aquele homem que eu tinha escolhido para passar o resto da minha vida junto. Ele também pensava exatamente igual a todos esses machistas que a gente condena. E eu pensando que ele era diferente. Foi a nossa pior briga. Eu cheguei a tirar a aliança de noivado do dedo e jogá-la no chão. E ainda falei: você quer saber de uma coisa? Você não é o tipo de homem que eu imaginava, viu? Pensei que você tivesse caráter, viu? Mas vi que me enganei feio. Olha, que decepção. Você me desculpe, mas tá tudo acabado entre nós. E ainda veio atrás de mim, pegou a aliança que eu tinha jogado no chão e veio atrás, mas eu não quis saber de conversa. Olha, eu acho que ele devia rir da cara do meu pai, coitado, porque sabia que o pai dele andava de caso com a minha mãe. Aliás, outra safada. Eu nunca aceitei esse tipo de coisa e jamais vou aceitar. Por isso, acabei rompendo meu noivado com o Marcelo, porque a decepção foi do tamanho do mundo. Eu não imaginava que ele fosse esse tipo de pessoa. Tudo bem, era o pai dele, mas ele devia pensar também no sofrimento da coitada da mãe. Rompi o noivado e mesmo ele tendo vindo atrás de mim várias vezes, não dei o braço a torcer. E juro, não foi por uma questão de orgulho. Fui solidária com o meu pai e principalmente aos meus princípios. Porque se eu aceitasse isso, seria uma espécie de aval que eu ia passar para ele. Imagine, eu caso com o Marcelo e mais tarde acontece exatamente a mesma coisa comigo. Ele poderia muito bem olhar na minha cara e falar: ué, você não sabia que eu pensava assim? Eu não esperava por aquela atitude machista dele. Minha mãe e meu ex-futuro sogro acabaram alugando uma casa só para eles e foram morar juntos. Sabe, eu falei muito para ela, mas falei muito mesmo. Só que depois resolvi deixar aquilo de lado e a deixei viver em paz sua vida, ser feliz como melhor lhe conviesse, mesmo que a sua felicidade fosse conquistada daquela maneira torta, às custas de traição e do sofrimento do meu pai. Eu sei que não sou perfeita, mas pelo menos procuro ser correta com as pessoas à minha volta. E olha, esse episódio serviu para me mostrar que o Marcelo não era o homem que eu esperava para mim. Um homem que chega a apoiar a traição do próprio pai, que não pensa no sofrimento da própria mãe, e pior, acha isso um comportamento normal, pelo simples fato de ser homem, sinceramente não serve para mim. Se eu dissesse que o esqueci, que ainda
eu estarei mentindo. Não consegui esquecê-lo. E talvez jamais consiga. Mas prefiro ficar sozinha a dividir a minha vida com alguém que pensa como ele. Aliás, será que ele já não me traiu também? Foi a primeira coisa que eu me perguntei. Quando raciocinei, no modo como ele tem as suas ideias, os seus pontos de vista, por que não? Se para ele trair é normal, coisa de homem, com certeza já deve ter aprontado pelas minhas costas. Ainda bem que descobri isso no começo, antes do casamento, antes de termos os nossos filhos, porque assim tive pelo menos a oportunidade de dar um basta. Só eu sei o quanto está sendo difícil para mim, porque tive de jogar todos os meus sonhos pela janela, sufocar esse sentimento, espremer meu coração para arrancar esse amor de uma vez por todas. Infelizmente, ainda o amo, ainda sinto a sua falta. Mas um dia, sei que vou me livrar dessa emoção que não me traz nada de bom, pelo contrário, é um amor sem esperança, pelo menos para mim. E eu te prometo, Marcelo, mesmo que custe, um dia ainda vou conseguir te esquecer. E faço isso não é para ser durona, não. É para não sofrer ainda mais no futuro. Quando mais tarde, esse comportamento que você apoiou no teu pai, você venha a ter em relação a mim. Por isso, mesmo que eu chore lágrimas de sangue, pode acreditar, eu juro, um dia eu ainda vou deixar de te amar.